E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar nosso estudo de bioquímica, estudando hoje a próxima classe aí de compostos, né, das nossas biomoléculas, que são as proteínas. A gente já viu uma introdução dessa bioquímica, vimos também a classe dos carboidratos de maneira mais aprofundada, e agora a gente vai para a nossa próxima parte, que é justamente as proteínas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é uma proteína. Uma proteína nada mais é do que uma macromolécula complexa, tá? Então, lembrando aí que justamente as macromoléculas são moléculas grandes e de estrutura complexa. E onde que a gente encontra justamente essas proteínas no sentido de obtenção pela nossa alimentação? A gente encontra em alimentos como, por exemplo, soja, carnes, ovos e feijão. Eu já havia comentado lá na aula de carboidratos sobre justamente a importância de uma dieta balanceada, tá? A gente precisa aí ingerir justamente compostos, né, alimentos que forneçam todos os nutrientes e tudo que a gente precisa para o bom funcionamento do nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo nada mais é do que uma máquina em que ocorrem milhões de reações químicas simultaneamente, tá? Então a gente precisa aí fornecer todo o suprimento necessário para que essas reações químicas aconteçam da melhor forma e a gente possa ter saúde, ok? Então vamos lá. Aí outra coisa, eu disse sobre a ingestão disso, porque é justamente a ideia de nem o excesso e nem a falta, justamente a quantidade adequada, beleza? Vamos lá então. Essas proteínas estão presentes em todos os seres vivos, tá? Justamente aí tem uma relação muito próxima com outra classe de compostos aí de biomoléculas, que são os ácidos nucleicos, com as proteínas, justamente porque esses ácidos nucleicos vão ser capazes de sintetizar as proteínas, ok? E elas possuem diversas funções biológicas que estão associadas às atividades vitais. Então, a gente precisa dessas proteínas para que a gente possa viver, já que dentre essas funções, citando aqui, a gente tem a função estrutural, enzimática, respiratória, imunológica e tantas outras. Eu vou focar aqui, como a gente está tendo um estudo mais aprofundado da parte química desses compostos, a gente vai analisar justamente essa função estrutural e depois a gente vai também conhecer um pouquinho dessa função enzimática, ok? Mas por que elas conseguem ter funções tão diferentes assim? Justamente porque elas possuem estrutura molecular diferente. Então, a estrutura molecular de uma proteína determina qual será a sua função biológica. Ok? E quando a gente fala de estrutura, a gente vai analisar cada uma das possíveis estruturas, né, em termos de classificação. A gente tem estrutura primária, secundária, terciária e, por fim, quaternária, tá? E aí a gente vai analisar aí, um pouquinho mais para frente, qual que é a diferença de cada uma dessas estruturas. Essas proteínas, como a gente viu que são macromoléculas, são formadas por subunidades. No caso das proteínas, as subunidades são os aminoácidos, que aqui eu vou representar por esses dois As maiúsculos, ok? São cadeias de aminoácidos. Essas cadeias a gente também pode chamar de polímeros, tá? Lembrando que, assim como lá nos carboidratos, a gente tem cadeias de monossacarídeos, né, que a gente chama de polissacarídeos, aqui cadeias de aminoácidos dão origem a proteínas. Então, a gente, para entender essa estrutura complexa da macromolécula, a gente tem que começar com a sua subunidade, ou seja, a gente começa agora entendendo um pouquinho melhor sobre esses aminoácidos. Vamos lá, então. Quando a gente fala de aminoácidos, aqui eu estou falando particularmente de alfa-aminoácidos. Como assim? O que é um alfa-aminoácido? Vamos ver a estrutura geral desse alfa-aminoácido. Esses alfa-aminoácidos também são chamados de monopeptídeos, tá? Esse termo aqui, peptídeo, está bem relacionado com as proteínas, tá? Então, vale a pena a gente guardar. Eles são desse tipo aqui. Essa daqui é a estrutura básica de um alfa-aminoácido. Por que alfa? Vamos lá, vamos analisar aqui o que a gente tem. Primeiro, aqui a gente tem a função orgânica ácido carboxílico, em que eu tenho um C dupla O, OH na ponta.
tá certo? Então, essa daqui é a minha função. Quando a gente vai indicar uma cadeia, justamente essa função aqui é a função mais importante, a gente começa numerando a partir dela. Então, aqui seria o carbono 1, carbono 2 e assim por diante. O primeiro carbono que está ligado diretamente à minha carboxila, que é esse pedaço aqui em vermelho, é chamado de carbono alfa. Então, por isso aqui de alfa-aminoácido. Porque nesse carbono alfa, que está aqui em laranja, nós temos uma função amina. No caso, é uma amina primária aqui, tá certo? NH2, amina primária. Por isso do nome aminoácido. São essas duas funções orgânicas básicas de qualquer aminoácido. E como a função amina está no primeiro carbono aqui, depois da carboxila, é um alfa-aminoácido. Além disso, né, então, a gente tem aqui função ácido carboxílico, função amina, a gente tem um R. Esse R é a cadeia lateral do nosso aminoácido. E justamente está aqui como R porque pode ser várias coisas. E é justamente esse R que vai diferenciar um aminoácido de outro. Tá? Então, a gente começa aí desde o aminoácido mais simples que tem, em que o R é um hidrogênio, até outros em que a gente tem cadeias carbônicas ou outros substituintes orgânicos aí. E, por fim, o quarto ligante nesse nosso carbono alfa aqui é um hidrogênio, ok? Depois a gente vai analisar por que essa cadeia lateral é tão relevante assim, já que é ela que vai dar um pouquinho das características da nossa cadeia quando a gente vai ligando um aminoácido a outro. Analisando esse carbono aqui, alfa, a gente percebe que ele é um carbono saturado, né, um carbono sp3, que está ligado a 4 grupos que, em geral, são diferentes, que eu estou considerando o caso em que o R não é o hidrogênio, tá? Então, se a gente tiver 4 grupos diferentes ligados a esse carbono, a gente tem aqui um carbono dito quiral, ok? Por isso que eu representei aqui com esse asterisco, já que esse carbono vai ter atividade ótica, ok? Então, a gente tem isomeria ótica aqui nos nossos aminoácidos. Isso também é uma coisa muito cobrada nos vestibulares para a gente poder indicar qual carbono é quiral, poder falar se tem atividade ótica ou não, tá certo? Então, esse carbono alfa, em geral, é quiral. Se você encontrou um aminoácido, começa analisando esse carbono aí, que vai te dar uma pista se vai ter ou não quiralidade. Beleza? Bom, essa é a estrutura básica de um alfa-aminoácido. Além disso, o que a gente tem? A gente tem que esses alfa-aminoácidos são anfóteros. Lembrando que esse termo anfótero, aqui esse anf, dá a ideia de duas coisas. Assim como lá em anfíbio a gente tem um ser vivo, né, que tem aí relação com a água e com a terra, né, dois ambientes. Anfótero, aqui a gente tem características tanto ácidas quanto básicas. Por quê? Nesse pedaço da cadeia, a gente tem uma parte ácida, tá? Aqui, a função ácido carboxílico, ok? Então, esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, tá certo? E aqui a gente tem a amina, que tem caráter básico, tá? A gente já estudou isso lá, quando a gente viu cada função separadinho, mas por que isso é relevante? Porque isso vai fazer com que eu possa ter uma reação ácido-base entre esse pedaço da cadeia e esse. Não do mesmo aminoácido, porque justamente por estar tão próximo assim, eu não consigo aí fazer uma reação. Mas eu posso reagir a parte ácida de um aminoácido com a parte básica de outro. E é de fato o que a gente observa, tá? Então, atenção para esse comportamento aí anfótero do nosso alfa-aminoácido, ok? Esses alfa-aminoácidos são as subunidades das proteínas. E quando eles começarem a se ligar, eles vão formar o que a gente chama de peptídeo. Então, por exemplo, se eu tenho 2 aminoácidos que se ligam, eu tenho um dipeptídeo. Aí eu tenho tripeptídeo e assim por diante, tá? O que vai ser a proteína? A proteína vai ser um polipeptídeo, ok? Como que eles vão se ligar? Eles vão se ligar através do que a gente chama de uma ligação peptídica. Essa ligação também é uma ligação covalente, ok? Então, tem compartilhamento de elétrons,
mas aqui agora ela é chamada de ligação peptídica, e ela corresponde a uma função amida, ok? A gente viu lá em carboidratos que a gente tem a união de monossacarídeos que dão origem, né, à união deles, eles são unidos por ligações glicosídicas, função éter. Aqui nas proteínas temos a união de aminoácidos por ligações peptídicas que correspondem à função amida, ok? Então, atenção a essas diferenças que são coisas clássicas a serem cobradas nos exercícios, beleza? Vamos ver como que ocorre aí a formação dessa ligação peptídica. Então, nossos alfa-aminoácidos está aqui. Eu tenho um aminoácido e aqui eu tenho outro aminoácido. Eles podem ser iguais ou não. O que vai diferenciar? A cadeia lateral. Nesse caso, eu chamei aqui de R1 e de R2 para que possa ser uma cadeia genérica, tá? Sendo igual ou não. O que a gente tem? Bom, tem os dois aminoácidos e aqui a gente vai observar a junção aqui do OH de um dos aminoácidos com o H de outro aminoácido, aqui o H da amina. Assim, a gente tem aqui justamente a formação de uma água, tá? A gente vai fazer aí uma condensação e vai eliminar aqui uma molécula de água, tá certo? E aqui eu tenho a formação do meu dipeptídeo. Então, tenho aqui ó, um monopeptídeo, outro, formando aqui agora um dipeptídeo. Nesse caso, se a gente analisa essa estrutura e tem exercício que pede para você montar exatamente essa reação, ele te dá, por exemplo, 2 aminoácidos quaisquer e pede que você monte essa reação. E aí ele pede para você indicar algumas coisas no seu dipeptídeo formado. Por exemplo, a gente tem aqui a função amida, tá certo? Justamente aqui, ó, C-O-N, tá? Isso daqui na nossa cadeia. Nesse caso aqui, a gente tem uma amida secundária, tá? E aí, outra coisa interessante, perceba que eu continuo aqui com uma amina nesse meu primeiro aminoácido, e aqui eu continuo com o meu ácido carboxílico no meu segundo aminoácido. Por quê? Porque eu posso ir emendando, então são pontas em que eu posso ir emendando outros aminoácidos e assim formando toda a minha cadeia. Nessa amida que eu formei, eu tenho justamente essa ligação que foi formada. Então, essa ligação aqui em verde é a chamada ligação peptídica, ou em alguns casos, tem exercício que também chama de ligação amídica, já que eu tenho uma amida. Lembrando que amidas têm caráter neutro, enquanto o ácido carboxílico tem caráter ácido e a amina tem caráter básico, amidas têm caráter neutro. E aí, uma coisa que pode aparecer também é para a gente fazer uma continha básica. Qual que é essa continha? Ele te fala de uma cadeia com tantos aminoácidos, sei lá, por exemplo, 90 aminoácidos, 100 aminoácidos, e pede para você caracterizar algumas coisas. Sempre o número de ligações peptídicas formadas é igual ao número de águas que eu vou formar. Por quê? Para cada ligação peptídica que eu formei, eu eliminei uma água daqui, ó. Eu tirei a água, formei ela aqui, formei a minha ligação peptídica. E é exatamente o número de aminoácidos menos 1. Então, nesse nosso caso aqui, nesse nosso exemplo, eu tenho 2 aminoácidos, 2 menos 1 dá 1. Então, eu formei uma ligação peptídica e uma água. Se, por exemplo, ele falasse que eu tivesse 100 aminoácidos, quantas ligações peptídicas eu formei e quantas águas? Bom, 100 menos 1, 99 ligações peptídicas e 99 moléculas de água, tá? Então, atenção aí que é uma continha que pode confundir a gente aí na hora da prova, na hora do nervosismo, tá certo? Mas ficar atento a isso. Em geral, o exercício fala de qual aminoácido que você vai pegar o OH, né? Vai pegar a parte ácida, e de qual você vai pegar a parte básica, tá? Então, o exercício te dá essa orientação, ok? Bom, e o que vão ser essas proteínas? Justamente a união de uma ou mais cadeias polipeptídicas. Então, cuidado, esse dipeptídeo não é uma proteína, tá? Tem muito exercício que faz essa pegadinha. Isso daqui pode virar uma proteína se eu unir, se eu fizer a junção com outros aminoácidos, mas eu preciso aí de uma quantidade bem maior de aminoácidos
para ter a minha cadeia polipeptídica, tá certo? Então fica aí um cuidado que a gente tem que ter. Ainda falando sobre os nossos alfa-aminoácidos, a gente pode classificá-los em dois tipos, em naturais, que é quando o nosso próprio organismo consegue sintetizar. Quando eu digo que o organismo, é o organismo de qualquer ser vivo. E também a gente tem os alfa-aminoácidos essenciais, que o corpo não sintetiza. Então, se o corpo não sintetiza, como que a gente faz para obter? Através da nossa alimentação. Por isso, como eu disse, uma dieta balanceada com proteínas é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, já que a gente vai precisar desses aminoácidos, mas justamente como o corpo não produz, a gente vai adquirir eles pela alimentação, tá certo? Outro detalhe interessante é que a gente tem uma quantidade bem limitada de aminoácidos, tá? Dos mais comuns e tudo mais, ok? Em torno aí de 20. Mas simplesmente com essas 20 pecinhas, digamos assim, a gente consegue montar proteínas numa quantidade, digamos assim, praticamente infinita, uma quantidade muito grande mesmo, já que a gente vai unir várias possibilidades, né? A sequência desses aminoácidos também interfere, ok? Outra coisa interessante, o que é um aminoácido natural para uma espécie não necessariamente é natural para todas, tá? Então pode ter essa diferença de uma espécie para outra. Às vezes, o que é um aminoácido natural que o corpo sintetiza, no caso de um ser humano, não é para uma outra determinada espécie. E aí um exemplo muito bacana para a gente ver aí dessa importância da nossa alimentação balanceada. Tenho aqui duas estruturas. Se a gente analisa, olha só, eu tenho aqui ó, ácido carboxílico, aqui a nossa amina, e aí justamente eu tenho um aminoácido. Mesma coisa aqui, tá certo? Mas eles são levemente diferentes, tá certo? Aqui ainda eu tenho o hidrogênio e eu tenho a minha cadeia lateral aqui, que no caso é um CH2 e mais esse anel benzeno aqui, ok? Esse aminoácido é a fenilalanina, ok? Que é um aminoácido essencial para a nossa espécie. E aqui ao lado a gente tem a tirosina, que é aqui a diferença, né, da tirosina para a fenilalanina, é que aqui eu tenho, além dessas duas funções orgânicas, eu tenho a função orgânica aqui fenol, que é uma hidroxila ligada no anel aromático. Só que olha como é importante. A tirosina é um aminoácido natural, então o nosso corpo consegue sintetizar, mas a fenilalanina não. Então, ela é um aminoácido essencial. Para a produção da tirosina, a gente precisa da fenilalanina, mas como o nosso corpo não produz, a gente vai precisar obter a fenilalanina pela alimentação. Assim, por exemplo, se a gente não ingere a fenilalanina, a gente vai ter um problema porque a gente vai ter também uma deficiência em tirosina, já que o nosso corpo não vai ter o que é necessário para produzi-la, tá? Então, como que tem uma relação muito próxima aí entre o que o nosso corpo produz e o que ele obtém através da alimentação. De maneira muito simples, todos esses aminoácidos que são necessários para a gente ter um bom funcionamento do corpo são adquiridos através de uma alimentação muito básica, que é o nosso arroz com feijão. Tá? Então, quando você faz a ingestão do arroz com feijão, você consegue todos esses aminoácidos aí que são necessários para o bom funcionamento do nosso corpo, ok? A gente fecha a nossa primeira parte de proteínas, depois agora a gente vai começar a estudar as estruturas delas e um pouquinho da função enzimática, ok? Esse basicão aí, um pouco mais aprofundado, encerra a nossa primeira parte. Até logo, tchau, tchau.